Olá, meu amigo. Seja bem-vindo ao canal Pátria no Radar. Aqui você terá muitas informações, curiosidades e fatos relevantes sobre defesa e soberania nacional. Peço para que se inscreva no canal e, se gostar de nosso material, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Em 24 de dezembro de 2000, um submarino da Marinha do Brasil, o S-21 Toneleiro, encontrava-se em manutenção, atracado no cais do Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro, quando por volta das 21 horas teve início um procedimento de teste do sistema hidráulico, envolvendo o alagamento do tanque de lastro do submarino, que resultaria em um triste Natal para a nossa Marinha. Esse será o nosso vídeo de hoje no Pátria no Radar. No início da década de 70, a Marinha do Brasil começou a receber 3 novos submarinos britânicos da classe Oberon, sendo o primeiro, o S-20 Humaitá, incorporado à Marinha do Brasil em 18 de junho de 1973, seguido pelo S-22 Riachuelo e pelo S-21 Toneleiro, estes recebidos ao longo do ano de 1977. Tratava-se de uma classe de submarinos convencionais britânicos diesel-elétrico voltados para a patrulha marítima, mas que foram utilizados também como submarinos de ataque. Se destacaram por serem muito silenciosos para a época e eficazes em operações de reconhecimento, vigilância, atividades de inteligência, além de histórico de realização de operações com forças especiais pela Royal Navy. Tinham aproximadamente 90 metros de comprimento, 8 metros de boca e 5,5 metros de calado, 8 tubos para torpedos de 21 polegadas, 6 à frente e 2 à ré, capacidade de deslocamento de até 2.410 toneladas, velocidade de até 17 nós, raio de ação de cerca de 11.000 milhas náuticas, autonomia de 56 dias e capacidade total de tripulação de até 74 pessoas. A classe Oberon foi bem sucedida comercialmente e teve presença marcante no período da Guerra Fria. Alcançou um total de 27 unidades construídas, sendo 13 para a Royal Navy, 6 para a Austrália, 3 para o Canadá, 3 para o Brasil e 2 para o Chile. Mas em nossa história falaremos do S-21 Toneleiro. E por falar em história, este submarino sofreu um grave incêndio em outubro de 1973, o qual encontrava-se na ocasião ainda atracado no cais do estaleiro do fabricante Vickers, na Grã-Bretanha, realizando instalações de sistemas de bordo. Estava quase pronto, com vários de seus equipamentos já instalados. O incêndio, que se iniciou no compartimento de manobra durante um serviço de corte e solda, ocasionou a destruição de equipamentos a bordo e afetou inclusive a parte estrutural do submarino, sendo necessário substituições de equipamentos e até de seções estruturais, ocasionando atraso em sua entrega. Em 10 de dezembro de 1977, ocorreu então a cerimônia de incorporação pela Marinha do Brasil. Porém, só chegaria ao Brasil no ano seguinte, partindo do continente europeu e chegando ao Recife em 29 de agosto de 1978,
após mais de 20 dias de navegação no mar e 2.675 milhas percorridas de forma submersa, para então, em 8 de setembro, atracar no cais da base de submarino Almirante Castro e Silva, no Rio de Janeiro. No final do século XX, o Brasil já havia adquirido 4 novos submarinos da classe germânica IKL-209, o S-30 Tupi, S-31 Tamoio, S-32 Timbira e o S-33 Tapajós. O S-21 Toneleiro era o último da classe Oberon que permanecia ainda operacional, juntamente com os recém-adquiridos da classe IKL-209. O Toneleiro já encontrava-se em seu ciclo final de vida, com a retirada de serviço prevista para 2003. Porém, ainda era utilizado para treinamento e instrução, prestando ainda excelentes serviços à Marinha do Brasil. No início de novembro de 2000, o S-21 Toneleiro foi atracado ao cais do Arsenal da Marinha na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, para manutenção do sistema hidráulico. Na véspera de Natal daquele ano, por volta das 21 horas, em mais uma das etapas de testes do sistema hidráulico, foi dado início a um procedimento de manobras de válvulas dos tanques de lastro. Os tanques de lastro são basicamente compartimentos do submarino que são preenchidos com água e ar pressurizado, alterando o peso do submarino e possibilitando, respectivamente, que o submarino mergulhe ou retorne à superfície. A tripulação de plantão naquele dia era formada por um oficial e 8 marinheiros. Como o procedimento foi realizado de dentro do submarino, o oficial que comandava a operação não percebeu que o submarino ganhou uma inclinação muito elevada na popa, parte traseira do submarino, e isso resultou na entrada de água por uma das escotilhas do submarino que encontrava-se aberta, iniciando um alagamento na praça de máquinas. Houve tentativa de fechar essa escotilha, porém havia uma tubulação de ar que passava pela escotilha e impedia o seu fechamento. Rapidamente, em função do fluxo intenso de entrada de água, ocorreu a queda de energia do submarino, impedindo o acionamento das bombas e deixando os marinheiros às escuras no interior do submarino. Na tentativa desesperada de salvar o submarino, os tripulantes ainda tentaram fechar a porta-estanque, objetivando impedir que outros compartimentos internos fossem alagados. Mas, infelizmente, a inundação já havia alcançado também a proa, tornando inevitável a perda do submarino. Em menos de 1 hora após o início do procedimento de teste do sistema, os últimos tripulantes abandonavam o submarino por uma escotilha superior. Restou à tripulação apenas acompanhar do cais a imersão total do S-21 Toneleiro em plena Baía da Guanabara. A Marinha do Brasil deslocou o navio de socorro submarino K-11 Felinto Perry para o local do acidente, bem como acionou mergulhadores para a avaliação das condições do submarino. Após a análise, foi adotado um sistema projetado para a situação, utilizando uma bomba para a retirada da água do interior do submarino. Após 10 dias submerso, a Marinha conseguiu trazer o submarino de volta à superfície, o qual foi rebocado para um dique seco, no arsenal da Marinha, para avaliação da extensão dos danos. Conforme parecer da Marinha do Brasil, emitido em 6 de janeiro de 2001, foram observadas uma sucessão de falhas e erros de procedimento que contribuíram para esse triste desfecho. A operação ocorreu em data e horário inapropriados, durante a noite e em período de festividades. O oficial de plantão não tinha adequada experiência no submarino e seus sistemas. A operação foi comandada de dentro do submarino, quando o correto seria do convés, a fim de permitir observar do lado de fora a inclinação do submarino na água durante o processo. Houve erro no procedimento de manobra das válvulas de alagamento dos tanques,
realizado em mais de um tanque ao mesmo tempo, quando deveria ser de forma individualizada, além de não ser realizada a injeção do ar comprimido durante o processo. E por fim, uma das escotilhas encontrava-se aberta e impossibilitada de ser fechada, devido à obstrução da mesma por um duto flexível de ar. Existia a intenção de recuperar o submarino, porém isso se mostrou inviável, haja visto os custos que seriam envolvidos, o tempo que levaria para a conclusão do serviço, além do fato de que o submarino já estava próximo de seu limite operacional, com desativação prevista para 2003. Em função disso, a decisão foi antecipar a baixa do serviço operacional, o que ocorreu em 21 de junho de 2001. Seu casco foi leiloado em 2004. Foram mais de 22 anos de excelentes serviços prestados à Marinha do Brasil, e durante este período, o submarino S-21 Toneleiro foi, na Marinha Brasileira, detentor do recorde de tempo em imersão e dias no mar. Curiosamente, pouco mais de 20 anos após esta ocorrência, uma situação similar aconteceu com o moderno submarino S-40 Riachuelo, primeiro de série da moderna classe de submarinos Riachuelo, derivado do Scorpene, recém-recebido pela Marinha e ainda em fase de testes. Em 11 de março de 2021, estando atracado no estaleiro do Complexo Naval de Itajaí, durante uma manobra de válvula, ocorreu entrada de água do mar pelo porão do compartimento da proa. Porém, desta feita, os procedimentos imediatamente adotados evitaram a repetição do acidente, ocorrendo a entrada de água por um curto período de tempo sem maiores danos. O S-40 Riachuelo, após passar por minuciosa avaliação de danos e manutenção, atualmente está finalizando os testes e encontra-se na iminência de ser declarado operacional pela Marinha do Brasil. Este ano, a Marinha do Brasil tem motivos para celebrar o Natal. Porém, o acidente do submarino S-21 Toneleiro ficou marcado na história como o triste Natal da Marinha do Brasil. Este foi o nosso vídeo de hoje no Pátria no Radar. Peço para que se inscreva no canal e, se gostar de nosso material, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar.